A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus, em quem confio, é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce e voa e está a lutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus.
Vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos ao Senhor Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos a santa e sagrada palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda, que Ele foi tomado por mãos ímpias e foi cortado aos pedaços, cuspido, escarnecido e estava pendurado na cruz, sangrando e morrendo. E parecia que não havia nenhuma ajuda em parte alguma, até o ponto que Ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Tu agiste no momento em que nada mais poderia agir. Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-la, Deus se especializou em fazer coisas que outros não podem fazer. Tu és um especialista no trabalho, pois Tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu, sendo Deus, o infinito, sabia que aquela hora deveria chegar. Mas quando aquilo foi cumprido, então Tu mostraste que Tu és Deus. Tu mostraste quem era o chefe. Tu sacudiste a terra, e os santos que dormiam no chão vieram. Tu escureceste o sol em noite, como a escuridão da noite, mostrando que Tu eras Deus. Mas Tu te apareceste tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar esta conclusão disto, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigidos pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim estamos encarando o Calvário. Deus falará na hora certa, no tempo correto. Agora, Deus Pai, nós pediríamos perdão de nossos pecados e nossas trapaças, e nós pedimos para que o Teu Espírito nos dirija como a pomba dirige o cordeiro, que possamos ser obedientes a tudo que nos suceda, sabendo disto, que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que isto dará certo. Esteja conosco em mais este culto. Nós oramos para que Tu salves aqueles que estão na condição de serem salvos e estão procurando por salvação. Encha com a vida eterna aqueles que a estão procurando. Nós oramos para que Tu cures aqueles que estão enfermos e aflitos, que vieram procurando cura. E Te louvamos por isto. Nós pedimos isto no nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aquele dia no Calvário. Prezados ouvintes, nós somos chamados a atenção nesta mensagem para São Mateus capítulo 27. No verso 46, nós encontramos a oração final de Jesus. Ali no Calvário, e perto da hora nona, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, isto poderia nos fazer lembrar de que o Calvário deve ser lembrado todos os dias, não é certo?
Nós temos ouvido muito a respeito do Calvário. Lemos muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante, o dia do Calvário, o dia da crucificação de Jesus Cristo. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. O que significa o Calvário para nós? O que significa o Calvário para você? Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo o que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto. Nós sabemos que na ciência o homem está buscando a descobrir tudo que vem a ser de importância para o ser humano, para a tecnologia, para todas as coisas que convergem no bem ou no mal do homem, porque isto é a ciência do bem e do mal. Mas fixemos nisto que todos estamos procurando por cada coisa que tenha importância. Por outro lado, aqueles que são espirituais estão procurando por cada coisa de Deus. Cada coisa que seja importante para a nossa vida espiritual. Oh, isto deveria nos esclarecer muito já sobre o dia do Calvário. E todos deveriam compreender intimamente, particularmente, com experiência própria, o que significa o dia do Calvário. Para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós, e vermos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isto que nós ouvimos o Evangelho. É para isso que nós vamos à igreja. É para isso que nós sintonizamos um programa de rádio que diz pregar o Evangelho. É para conhecermos a importância de Deus para nós. E especialmente isto, conhecermos o valor do Calvário, a importância do Calvário para o pecador. O Calvário foi muito importante para um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus Cristo, mas para o outro não foi de importância alguma. O Calvário foi de importância para Maria Madalena, para a Samaritana, para Zaqueu, mas não foi de nenhuma importância para Anás, para os sumos sacerdotes, para os religiosos. Mas vejam, o Calvário ainda continua ali, diante de Deus, exposto diante de Deus. Isto quer dizer o Cordeiro na intercessão. Isto deveria ser de suma importância para cada um de nós. Não pensarmos em uma intercessão depois da morte, quando isto está ali agora, enquanto nós podemos nos arrepender e nos convertermos dos nossos pecados, das nossas trapaças. Oh, isto é muito importante. Por isto, o pregador prega. Todo verdadeiro pregador leva o pecador ao Calvário. E é por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura uma inspiração, porque ele é um servo público do povo de Deus. E ele está tentando encontrar algo que ele possa apresentar para o povo que seja de importância para suas almas. Algo que Deus teria que dizer para o seu povo.
algo que ajudaria o povo de Deus. Não o povo de Deus ajudar aquele pregador, o que nós estamos mais vendo hoje, mas sim aquele pregador ajudar o povo. Deus dando coisa de importância, coisas espirituais, porque coisas materiais todo mundo social pode dar. Mas a coisa espiritual, isto é somente para o pregador, somente para aquele a quem Deus chamou. Por isso Pedro tinha a chave do reino dos céus. Quando ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava dando algo de importante que ninguém podia dar naquele instante para aqueles homens, para aquelas pessoas que haviam deixado o Espírito Santo compungir em seus corações. Ora, aquele povo encarou aquilo como uma coisa muito importante, a ponto de clamar para os apóstolos: que faremos, varões irmãos? Em outras palavras, como poderemos ser salvos? Como poderemos ser perdoados? Como poderemos usufruir do Calvário, do resultado da morte de Jesus Cristo? Talvez isto os condenaria em seus pecados, mas isto seria uma ajuda para levantá-los. A pregação, às vezes, condena o pecador em seus pecados, mas isto é uma ajuda para levantá-lo. Isto é uma ajuda para que ele possa abandonar os seus pecados e então se levantar para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas: levantar pecadores, redimi-los pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder que a igreja tem para perdoar pecados. É conduzir o pecador ao arrependimento. Ela deve ter poder, através de seus ministros, de levar o pecador ao Calvário. Sim, ao sacrifício de Jesus Cristo, para ali então lhe deixar todos os seus pecados e então ser perdoado. Isso não quer dizer aquele homem chegar na igreja e dizer: eu fiz isto, eu fiz aquilo, e a igreja diz para ele: filho, você está perdoado. Isto é uma mentira, isso não pode ser, e aquele homem continua pecando da mesma forma. O poder de perdoar pecados está justamente em ter a graça e o poder do Espírito Santo, as chaves do reino dos céus, para ir até ali com aquele pecador, levá-lo véu adentro, e ele poder provar da vida eterna em Cristo Jesus. Este é o poder que foi dado à igreja. Por isso ela é o sal da terra, a luz do mundo. Agora, se isto é tão importante, então isso deve ser encarado como tão importante. Deve ser a coisa mais importante, portanto não é para ser comemorado somente de ano em ano na sexta-feira da paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. É assim como um dos maiores dias. Vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas neste caso vamos ter somente 3 coisas diferentes, 3 principais coisas que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós. Eu oro para que isto condene cada pecador que está presente em tempo dele se arrepender. Que isto faça cada santo se ajoelhar. Que isto faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo. Que cada apóstata volte e seja envergonhado de si mesmo. E cada santo regozije e tome nova esperança e nova fé, isto é, nova esperança no perdão de seus pecados.
uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é: ele encerra o assunto do pecado para sempre. Pois bem, meus ouvintes, então vamos notar que esta primeira coisa que estamos destacando é que o Calvário significa para nós e o mundo: ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo, ele mesmo. Só ele pôde fazê-lo. Por isso São Paulo disse que a igreja foi resgatada com o próprio sangue de Deus. E Jesus Cristo não foi nenhuma segunda pessoa a estas alturas. Não, ele foi Emmanuel, Deus conosco. Porque somente ele poderia nos resgatar. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado. Fomos formados em iniquidade. E viemos a este mundo falando mentira, crendo em mentiras. Porque às vezes você não fala uma mentira, mas vive crendo em mentiras religiosas. Isso te faz um mentiroso na fé. E você precisa ser salvo dessas mentiras religiosas. Como você pode crer numa mentira que Deus são três pessoas distintas? Você vai chegar diante de Deus como um mentiroso. Portanto, não havia nenhum, e não há nenhum de nós que possa ser digno, porquanto nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, falando e crendo em mentiras, começando pelas mentiras religiosas. Não há nenhum homem digno, não havia e não há e não haverá. Ninguém pode ser encontrado na terra que fosse digno, porque o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, com Lúcifer. Ora, se ele começou no céu, o que será da terra, então? Por isso São João diz: o mundo está no maligno, e Lúcifer, o diabo, encerrou a toda criatura debaixo da desobediência. Agora, Deus permitiu isso justamente para manifestar o seu atributo de Salvador. Isto através do Calvário, isto através do Cordeiro Inocente. Mas então aqui nós vamos ficar com este primeiro grande ponto importante, que o Calvário põe fim, ele apaga, ele encerra o assunto do pecado para sempre. Então nos faz dignos de tomarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Isto é, de termos vida eterna. É o Calvário, é a morte de Jesus Cristo, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é a graça em primeiro lugar. Você fica com este primeiro ponto, e se Deus nos der graça, nós ainda olharemos os dois outros pontos principais do Calvário, do que Deus fez através do Calvário por nós pecadores. As nossas almas hoje são lavadas e redimidas no sangue de Jesus Cristo. Isto é, nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Deus te abençoe enquanto você está crendo nisto, pela sua graça e pelo seu amor. Amém. Santo lugar, Jesus quis lá se entregar para otorgar vida eterna na agonia sem igual. Na cruz chorou, Jesus morreu, no templo então rasgou-se o véu e a salvação ao mundo traz eterna
vida, gozo e paz. Calvário, já vejo a luz que o lar celeste me conduz. No seu poder confiarei e a paz divina gozarei. Na cruz de horror, Jesus morreu. No templo então rasgou-se o véu e a salvação ao mundo traz. Eterna vida, gozo e paz. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer.
a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender às orações. Vem Jesus, atender às orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Resplandeça, tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com o poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Uma das maiores bênçãos que Deus nos deu foi a luz. Agora, é certo que sem visão, sem poder ver o que a luz mostra, nós seríamos cegos. Portanto, não veríamos nem a luz e nem tampouco aquilo que a luz mostra. Isto seria uma desventura muito grande. Muitas pessoas foram cegas, fisicamente falando, e viram a luz, e também viram aquilo que a luz mostrou para eles. A Bíblia nos fala da profetisa Ana, que era cega e que vivia de jejum e oração no templo. E ela pôde ver a visita de Deus no seu dia. Uma cega viu o que aqueles que enxergavam não viram. Isto é tremendo. Isso deveria despertar a atenção dos nossos ouvintes para esta grande bênção de Deus. Agora, outra coisa é que nem todos viram a cena do Calvário, conforme alguns ladrões, algumas meretrizes viram, alguns pobres humildes viram. Eles viram um homem lá,
sangrando entre dois malfeitores, abandonado por Deus e que se dizia ser filho de Deus. E eles insultavam, dizendo: se tu és filho de Deus, desça da cruz. O que acontece, ouvintes? Onde está a bem-aventurança? A grande bem-aventurança é que, enquanto Caifás, Anás, os sumos sacerdotes não viram que ali estava o Messias prometido, pessoas perdidas em relação à sociedade e à religião de então, viram-no. Que privilégio glorioso! Mas nós vamos ver então o que significa o Calvário, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e sua crucificação, o significado do Calvário, porque esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos olhando por aqui para três coisas muito importantes a respeito do Calvário. E começando, nós devemos lembrar que o Calvário encerra o assunto do pecado, não por 5 anos, não por 10 anos, não por 20 anos, não até uma próxima reencarnação, nem até o purgatório. Tudo isto supostamente pensado. Não, o Calvário diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele encerrou o assunto do pecado para aquele homem. O Calvário encerrou o assunto do pecado para aquele homem sem que ele precisasse de qualquer outro processo de purgação. Porque não é por purgação, não é por sacrifício nosso, mas é pela fé. Isso é de graça, não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Estou falando do assunto que deveria parar a nação, que é salvação. Mas o homem, de um modo geral, não tem noção do que é ser salvo, do que significa ser salvo, do que significa o Calvário. E, por sua vez, ele não tem também noção do que é ser perdido, do que é ter sua alma no inferno depois. Ele crê de uma maneira errada que depois outros podem tirar a sua alma de um determinado lugar de tormento. Mas isto é um engano, isto não é luz, isto é mentira. Disse São João que estas coisas são mentiras, que se andamos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não precisa de purgatório nem de reencarnação. Se andamos nesta luz, se podemos ver as coisas espirituais pelo prisma que Deus nos apresenta, então nós andamos na luz. E o sangue de Jesus Cristo, não o purgatório, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, isso é toda a Bíblia desde o Éden. Foi morrendo um cordeirinho ali para satisfazer, morrendo no lugar daquele que deveria morrer. Ele é substituto. Por isso Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã nem depois. E se você se arrepende agora, a tua salvação é agora, não é depois.
Quando ele entrou na casa de Zaqueu, que era outro ladrão, cobrador de impostos de uma maneira desonesta, Zaqueu se arrependeu e se converteu, e ele disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Hoje entrou a salvação nesta casa. Então aí está a primeira coisa. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Desde o momento em que a pessoa tem aquela experiência de arrependimento verdadeiro, íntimo no seu coração, confessa todos os seus pecados a quem deve confessar, se ainda há meio, e se apresenta diante de Deus como uma pessoa que estava lutando e jogou suas armas no chão e rendeu-se. Você estava lutando com credos, com isso, com pensamentos e outras coisas, e com moralidade própria, com caridade daqui e daquilo outro, mas você jogou tudo isso no chão. E entendeu que ainda que você desse todos os seus bens para os pobres, não lhe adiantaria nada. 1 Coríntios 13. E rendeu-se, levantou suas duas mãos diante de Deus, aí no seu quarto, seja onde for, no mato, aonde quer que seja. Em qualquer lugar hoje serve para o homem pecar. Mas também tem uma coisa: em qualquer lugar o homem pode se arrepender. É dentro do carro, na avenida, é dentro do avião, no ônibus, no escritório, à margem do rio, num zoológico, num parque de diversão, até dentro de um cinema e até dentro de um antro de prostituição, um homem ou uma mulher pode se arrepender naquela hora e ter uma experiência de salvação. E sair dali chorando, arrependido, convertido. Então, em qualquer lugar você pode pecar hoje, até dentro da igreja. Mas em qualquer lugar também você pode se arrepender. Em qualquer lugar você pode chorar amargamente o seu pecado e vir a Cristo e deixar que o Calvário cumpra para você esse tremendo significado: encerrar o assunto do pecado na sua vida. Sim, isso não quer dizer que Deus te perdoa e você continua com os desejos de pecar. Não. Isto quer dizer que Deus tira todos esses desejos malignos da sua mente e do seu coração. E você, a sua alma, que é a natureza do Espírito, ela é trocada. Porque essa natureza que nós temos tem de ser trocada. Ela é uma inclinação contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas esta é a verdade. E você então se torna uma nova criatura. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. E assim por diante. Este é o primeiro significado do Calvário na vida da pessoa. Não é apenas uma comemoração tradicional religiosa. Isto não vale nada na vida das pessoas. Não transforma. Não liberta dos vícios, não liberta da prostituição, da licenciosidade que está oficializada, não liberta da feitiçaria, não liberta de nada essa tradição religiosa. Mas agora uma experiência com Deus, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, onde você possa levar uma trombada com o pecado, chocar-se com o mundo, sentir-se convencido do pecado, que aquilo é uma desgraça, e ver-se a si mesmo perdido sem Deus, e ver que o seu dinheiro, sua fama e qualquer outra coisa que você tenha, e mesmo nem a sua pobreza, sua ignorância, seja o que for, não pode te deixar inexcusável diante de Deus. Então ali é a hora da salvação. Ali é a hora o Calvário está presente,
como esteve ali para aquele ladrão crucificado do lado direito. Bom, então primeiro nós deveríamos procurar o que aquele dia significa para nós. O dia do Calvário. Não uma sexta-feira da paixão tradicional de ano em ano. Lembre-se sempre, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Porque é no Calvário que nós abrigamos do pecado. E nós estamos rodeados de pecados aí todos os dias, de tentações. Então precisamos do Calvário, não é só de ano em ano, mas sim de minuto em minuto, de segundo em segundo. E em segundo lugar, nós deveríamos ver o que aquele dia, aquele Calvário tem feito por nós. O que ele fez por nós. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Isso deveria pôr fim a todo assunto, a toda cogitação sobre salvação. Deveria colocar, se o Calvário não pôs fim a toda cogitação dos homens religiosos acerca da salvação, é sinal de que eles não sabem o significado do Calvário. Eles nunca conheceram aquilo. Eles estão como aquele outro ladrão dizendo, bom, se ele é Deus, ele salva-se a si mesmo e também a nós. E assim por diante. Mas veja só, o Espírito de Deus, o Espírito Santo da graça, veio no coração de Lutero, Martim Lutero, quando ele estava fazendo penitência. E disse para ele, Lutero, isso é de graça. Isso não é assim. Isso não é dessa forma. E ele sacudiu a batina e pregou. Desde então, que a salvação era de graça. Naquele instante ele conheceu o que o Calvário fez por ele. Naquele instante ele reconheceu o que o Calvário fez por ele. E quando um homem ou uma mulher reconhece o que a morte de Cristo, o que o Calvário fez por ele, por ela, então ela sofre um resultado, aquela pessoa sofre um resultado consequente, gratidão. Aquela Maria perdoada, que recebeu uma chance na sua vida quando ia ser apedrejada, e Jesus lhe salvou. Ela foi logo aos seus pés, e banhou-lhe os pés com lágrimas, lágrimas de gratidão. Oh, sim, logo também na ressurreição, ela estava a postos, logo cedo ali no horto florestal, e chorando, porque não o encontrara na sepultura, e procurando onde puseram o meu Senhor, e justamente aquele apego, porque ela sabia o que significava o seu Senhor para ela, lhe deu uma resposta. Maria, era ele, ali estava a resposta. O Calvário não te deixa sem resposta. O sacrifício de Jesus não te deixa numa ilusão de um Cristo morto, de um Cristo derrotado, fúnebre, um Cristo fúnebre, que não dá vida, que não opera transformação na vida das pessoas, que não tira os vícios, que não dá pudor. Não. O resultado do Calvário na vida de uma pessoa não é entendido pelo mundo religioso de hoje. Quando o resultado do Calvário vem sobre a vida de uma pessoa, ela fica sabendo o que ele fez por ela. Isto aí é a segunda coisa. Ela fica sabendo o que o Calvário fez por ela. Então ninguém pode lhe entender. Por que viver para Cristo? Por que viver para Cristo obedecendo a sua palavra? Por que amar as coisas de Deus? É porque ela sabe o que o Calvário fez por ela. Sabe o que ele tem feito por ela.
E agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Sim, isto é importante, mas nós não podemos fazer nada por aquele dia, senão fazermos justamente aquilo que todos que recebem a revelação desta luz tremenda do Calvário fizeram. Eles se entregaram suas vidas de uma maneira incondicional, venceram tradições, romperam com as tradições religiosas. O primeiro passo foi esse. E perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões irmãos? E a resposta de Pedro foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Oh, meus ouvintes, não dá tempo de nós falarmos, de nós descrevermos, comentarmos sobre coisas que devemos fazer depois que o Calvário fez tanto por nós, depois que nos foi revelado tão grande amor de Deus por nós. Mas o primeiro passo que você dá em troca disto é obedecer a São Pedro, é obedecer a Atos dos Apóstolos. Não importa há quanto tempo você seja religioso, evangélico, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, porque esta é a hora, este é o momento. No tempo de Lutero, a pessoa dava isto: eu aceito a salvação, é de graça. No tempo de Wesley dizia apenas: bom, eu busco a santificação. Mas agora é diferente. Os pentecostais diriam: bom, eu falo línguas. Mas agora é diferente. Agora você dá esse primeiro passo sendo batizado em nome de Jesus Cristo, rompendo com todas as tradições religiosas, porque Jesus viria rompendo com alguma coisa como uma criança vem rompendo uma bolsa. Oh, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, enquanto você medita nessas coisas. Amém. Lá no Monte Alegre
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.